amores! Bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Emília, criadora da Hermística, para quem ainda não me conhece. Eu sou espiritualista, terapeuta holística, tenho uma loja online que se chama Emística, por isso esse nome aqui do canal também. É uma loja de produtos energéticos e terapêuticos, então se você gosta disso, me acompanhe aqui, me acompanhe nas minhas outras redes também. Dá uma passada lá no site para ver se você gosta. Tenho certeza que algum instrumento vai poder te ajudar no momento que você estiver precisando. Tenho velas assim como essas aqui, tem sprays terapêuticos, calda-pés, banhos energéticos e muito mais. Aqui com vocês, a minha intenção, na verdade, o meu chamado é para compartilhar com vocês de alguma forma as minhas vivências, o meu conhecimento, tudo de uma maneira assim que eu já vivi e por isso eu tenho o que compartilhar e não apenas só porque eu sei disso ou aquilo, não. Tudo que eu passo aqui é que de alguma forma eu tô analisando, são coisas que chegam pra mim, são intuições, canalizações e eu venho aqui compartilhar com vocês, espero poder ajudar de alguma forma, que seja com uma palavra, uma frase, alguma coisa que inspire vocês, que você tenha algum insight e de alguma maneira possa te ajudar, tá? Então, hoje eu quero falar aqui pra vocês sobre um insight que eu tive no trânsito, né? Na verdade, isso é uma coisa meio que já é falado, a gente sabe disso, mas eu reformulei isso na minha mente para tentar entender como que é quando a gente está passando por momentos turbulentos na nossa vida, por catarses, por torres na nossa vida, e depois as coisas tendem a melhorar. É claro que quando a gente está passando por esse momento, é muito cansativo, exaustivo, a gente tende às vezes a entrar num estado negativo porque você já tá tempo ali tentando ficar positivo, tentando acreditar que vai passar, e só que assim, não é no nosso tempo, né? As coisas são no tempo do universo, da espiritualidade, a gente tem que passar o que tem que passar. Se a gente tá repetindo ciclos, é porque a gente não tirou um aprendizado da situação ainda, e eu falo isso com base em mim, sim. Muitas coisas que eu passo, eu fico revivendo. Eu falo, gente, o que eu não aprendi dessa situação e por que eu tô passando por isso de novo? Porque não adianta a gente ficar reclamando pro universo, reclamando pros nossos guias e mentores, sendo que a gente não aprendeu o que tinha para aprender, certo? E aí me veio esse pensamento, porque no trânsito estava tudo parado, porque tem um viaduto que ele tá sendo reformado e aí você pensa, para ele ficar aquela via, né, fácil de passar, lisinho, tudo certinho, primeiro ele causa um caos, né? Além de, isso atrapalhar a vida de milhares de pessoas, principalmente aqui em São Paulo, que o trânsito atrasa meia hora, 40 minutos, uma hora, enfim. E aí destrói tudo, aí tava um monte de pedreira, assim, tudo, eles estavam quebrando tudo, né? Não estava com buracos nem nada nessa via, ela precisa ser, acho que é recapeado, né, que eles falam. E aí o que eles vão fazer? Eles vão destruir tudo primeiro, aí eles estão meio que assentando, fazendo umas coisas lá, eu não entendo disso. Mas, e pra depois ficar tudo reformado e arrumado e os carros fluírem, né, e ficar bom, o viaduto e tal. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Que assim é como a gente, nas coisas que a gente passa na nossa vida. Então, seja no trabalho, seja em casa, seja com qualquer coisa que a gente tá passando, primeiro parece que bagunça tudo. E o porquê que a gente fica pensando, né? O porquê que primeiro tem que dar errado para depois dar certo, né? Se a gente pode usar essas palavras. E assim também na natureza, se a gente for. É muito citado o exemplo da largata que vira a borboleta, né? Que ela passa ali o momento de reclusão dela dentro do casulo, mas depois até que ela está se transformando ali numa borboleta e que ela vai sair, ela tem total esforço. Se você vê vídeos e vê como que uma borboleta para sair do casulo, tanto que ela se esforça, o tanto que ela deve sofrer, o tanto que deve doer, para ela quebrar aquele casulo ali, estar pronta para viver uma nova vida. Então a gente precisa se espelhar como um motivo de não é de comparativo, mas de ou consolo, algo do tipo, mas assim, é que tudo à nossa volta
né? Seja na natureza, seja na nossa cidade, seja no que for, precisa passar por esse momento dolorido, esse momento exaustivo, para que depois venha a calmaria, que depois venha as coisas boas, essa transformação, né? E às vezes a gente não consegue visualizar isso, né? Por tanta coisa que a gente passa. Eu já passei por inúmeras coisas, tipo, passo ainda, e eu me pego pensando. Porque assim, e por mais que eu estude, por mais que eu esteja desse lado da espiritualidade, eu converso com os meus guias, tipo, por mais que isso tudo, a gente viver essa experiência 3D, né, aqui, como humanos, é muito difícil o entendimento nessas coisas. É como a gente perder alguém, perder no sentido de, tipo, quando a pessoa faz a passagem. A gente sabe que essa é a única certeza que a gente tem, mas a gente nunca tá preparado para isso, porque viver, sentir isso é diferente. E cada pessoa vai sentir e vivenciar isso de uma forma, certo? Mas a gente precisa continuar acreditando. Tem o momento que você vai estar sentindo mais para baixo, querendo ficar mais recolhido. Viva todas essas partes do processo. Mas a gente precisa entender o que a vida, o que esse momento, qual que é o aprendizado, né? O que isso tá querendo passar para mim, para que eu não fique repetindo ciclos. E é claro, gente, eu não estou generalizando, porque existem muitas questões karmáticas, questões de resgates espirituais que a gente traz de outras vidas, e sim, muitas coisas a gente pode estar vivenciando isso. Pode acontecer também casos de magias, demandas, enfim, são casos à parte, né? Mas eu estou falando no geral mesmo, que quando a gente passa por tais tipos de situação, algum aprendizado a gente vai sair dali, a gente vai sair mais forte, a gente vai sair amadurecido. Eu acredito que a gente não vai ser a mesma pessoa quando sai desse tipo de situação, e que bom que a gente não é a mesma pessoa, porque é sinal que a gente está evoluindo, né? Mas a gente precisa tentar entender e, assim, aceitar também, gente, né? Não adianta a gente querer só ser forte o tempo todo, é cansativo, é chato, é desgastante, né? Não, é parar, analisar, tentar entender, ter esse distanciamento da situação, tentar ter uma outra visualização. Tem dias também, gente, ou quando eu tô passando por alguns desses tipos de desafios e tal, quando eu já tô muito de saco cheio, que eu não tô entendendo por que eu tô fazendo isso, por que isso tá acontecendo, por que né, não tá dando certo, o que eu faço é me afastar da situação. Parar de ficar pensando só nisso, parar de tentar ficar resolvendo só isso, dar um tempo pra mim, assistir alguma coisa, ler um livro, fazer alguma coisa que não seja sobre isso, pra de repente, quando você esfria a cabeça, quando você não tá tão ali vigiando e tentando superar e sair dessa situação, e só descanse, de repente vem um insight, de repente você consegue visualizar melhor tudo isso que está acontecendo. E eu falo muito disso também, questão aqui dos vídeos, né? Já foi me passado que eu tenho como uma missão compartilhar com vocês, só que nem sempre é fácil, nem sempre eu acho que eu estou preparada, nem sempre eu acho que eu tenho assunto, e as pessoas ao meu redor, tipo a minha irmã, pessoas que me conhecem, falam assim: Miriam, mas você tem tanto conhecimento, você sabe tanto disso, é só você falar, só o fato de coisas simples que você fala pra gente, às vezes as pessoas não sabem, só que pra mim é muito simples, pelas pessoas que eu acompanho, pelas pessoas que eu sigo, que sabem muito mais do que eu, é como se eu fosse uma eterna aprendiz, uma eterna estudante. E somos, né? A gente nunca sabe de tudo e nunca vai saber. A gente vai morrer e não vai saber de tudo. Então, assim, até essa questão, às vezes, é um desafio pra mim, porque eu fico me cobrando de ter que trazer aqui pra vocês um conteúdo, por ser essa questão de chamado e de missão de compartilhar. Mas já tinha alguns finais de semana, alguns dias que eu não estava conseguindo, e eu resolvi não me forçar. Porque eu não quero trazer algo aqui pra vocês que não seja de ajuda, ou que seja só por, eu preciso gravar essa semana. Não, eu não quero trazer nada que seja desse tipo, porque não é a intenção. Nada na minha vida, desde quando eu entrei nesse caminho da loja, da espiritualidade, eu sempre respeitei muito esse processo intuitivo de direcionamento dos meus mentores. Nunca fiz nada só por fazer,
fazer os meus produtos só para vender, nem foi. Quando eu comecei, eu não sei se eu já comentei aqui, nem foi essa a intenção, né? Então, assim, se for para eu compartilhar com vocês, se for para trazer vídeo aqui, que seja algo que vai agregar na vida de vocês, que eu possa ajudar de alguma maneira, e eu tenho que aprender a me respeitar quando eu não estiver criativa, quando eu não estiver com algum assunto em mente, né? E é isso, então era sobre isso que eu queria falar aqui hoje pra vocês. Vamos prestar bastante atenção nos ciclos que a gente vive, nos desafios que a gente está passando, no que a gente precisa aprender a respeito disso, né? Se estamos repetindo, o que a gente não aprendeu e por que a gente está repetindo. E sempre a gente se respeitar, entender o momento, entender que existe muita coisa por trás que às vezes a gente nem imagina, né? Às vezes não, a gente nem imagina, essa é a verdade, né? Então era isso. Olha, gente, o convidado chegou na parte final. Quero agradecer muito para quem me acompanha aqui. Se vocês gostaram, eu peço que curtam, compartilhem, me acompanhem também nas outras redes, né? Isso vai me ajudar cada vez mais a eu trazer coisas aqui para vocês, ir crescendo e que possa levar para outras pessoas uma palavra, de alguma maneira eu poder ajudar alguém, de alguma maneira, né? Então, muita gratidão sempre por vocês estarem aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Vamos lá, filho? Vamos despedir dos nossos seguidores? Vamos?